7. Diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, que é zombar, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Amém? Então vamos analisar aqui, meus irmãos. Está falando aí que a gente não pode errar e zombar de Deus. Muitas vezes a pessoa, ela parece que ela esquece que não tem como fugir daquilo que nós plantamos. É uma lei. O que o homem planta, o homem vai colher. Então talvez até levando para o lado aí dos homens, né? A pessoa vê aí a justiça dos homens e ela conclui: ah, fulano fez coisa errada, mas não pagou nada, não fez nada, não foi punido, não teve problema nenhum. E aí a pessoa conclui: ah, então ele não foi punido, não recebeu o que ele plantou. Só que diante dos homens pode ser que ele não recebeu, mas ele vai colher aquilo que ele plantou. A maldição vai vir, mais cedo ou mais tarde o que ele plantou vai vir para a sua vida. Então, trazendo para primeiro nesse sentido de debochar, zombar. Escarnecer é zombar. Tem muita gente que zomba, ela acha que vai poder fazer maldade em cima de maldade e que não dá nada, é só fazer, ela se livrou, está tudo certo. Só que vai vir a colheita para essa maldade, ela vai colher a maldade que ela está plantando. E vamos trazer agora para o sentido de nós. Ao mesmo tempo que fala no sentido de temor, porque diz: não erreis, de Deus não se zomba. É no sentido de respeito, ó, te cuida, não brinca com o que você está plantando, que a colheita vem. Ao mesmo tempo que a gente pode levar para o lado da plantação de coisas ruins, irmãos, a gente pode trazer para o lado da nossa plantação de coisas boas. Porque da mesma forma que a pessoa que zomba de Deus e planta o mal, ela vai colher, da mesma forma nós que estamos nos esforçando para agradar a Deus, para fazer o bem, para plantar coisas boas, nós vamos colher também as coisas boas na nossa vida. Diga glória a Deus. Nós vamos colher o melhor de Deus. Então, se nós crermos, né, e não duvidarmos, e confiarmos que Deus vai nos honrar, que a gente vai plantar o bem, e não, né, Deus não vai nos decepcionar, nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor. Diga glória a Deus. E tem um caso, né, irmãos, a gente falou do lado de plantar o mal, e a pessoa brinca, zomba, acha que não dá nada. Tem o lado da pessoa entender que se ela está plantando bem, Deus vai honrá-la, vai colher o bem em nome de Jesus. E tem também casos, irmãos, lembra que está falando de plantação e colheita. Tem casos que a pessoa também, ela quer colher algo que ela não plantou. Ela quer alcançar, ela quer receber algo que ela não está fazendo para alcançar. Então, da mesma forma, a gente tem que se analisar. Eu estou plantando para mim colher, chegar onde eu quero amanhã, colher o amanhã abençoado. Porque, por exemplo, tem pessoas que olham para alguém, vamos falar de maneira natural, né? Que ela, sei lá, estudou, né? Se formou, conseguiu lá um trabalho bom, enfim, ou ralou, conseguiu alguma coisa na sua vida, e a pessoa olha: ah, eu queria ter o que a pessoa, que esse fulano tem. Eu queria alcançar aquilo que o ciclano alcançou. Só que às vezes a pessoa está lá, o outro lutou, trabalhou, se administrou, ralou, se esforçou, e o outro lá dorme até meio-dia, né? Dorme até meio-dia, não quer estudar, não é determinado, qualquer coisinha está desistindo dos sonhos, e ele quer alcançar a mesma colheita. Não vai alcançar, porque ela não está plantando para tal. Você está compreendendo? Sim ou não, irmãos? Traz até para o lado espiritual, né? Quantas pessoas dizem: ah, pastor, se fala sobre o Espírito Santo, e como eu queria ter esse Espírito na minha vida, o Espírito de Deus. O Senhor já falou do Espírito Santo, eu já ouvi falar, e é para todo aquele que crê em Jesus. Eu queria ter, fulano, eu vejo que o fulano tem
a paz, tem a presença de Deus. Eu queria essa paz na minha vida. E aí a pessoa quer ter a paz, mas ela não quer plantar. Ela não quer separar um momento para orar, um momento para se alimentar da palavra, como agora, que a gente está fazendo, meditando na Bíblia. Ela não quer tirar um tempo para orar. Quer dizer, ela quer colher uma coisa que ela não está plantando para colher. E aí muitas vezes ela tira o tempo para série, para filme, para conversas, para tudo que é outra coisa. Mas para Deus ela não tira tempo. Então na área espiritual, ela quer colher a presença de Deus, a paz de Deus na vida dela. Só que ela não está disposta a plantar. E o plantar requer de nós renúncia, entrega para Deus. Amém, irmãos? Então, seja em qualquer área. Pastor, eu quero a minha família abençoada, mas eu não estou plantando amor, humildade, intercessão pelos meus familiares. Eu não estou fazendo nada, mas eu queria colher uma família abençoada, unida, que as coisas dessem certo. Mas eu tenho que plantar para alcançar isso em nome de Jesus. Então, eu tenho que me autoanalisar. De Deus não se zomba. Então eu não vou colher se eu não plantar. Eu não vou alcançar um resultado na minha vida se eu não plantar ele hoje. Então eu planto hoje e vou colher amanhã em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diz mais aí, ó. Olha como fala da parte espiritual também. Versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará, colherá a corrupção, a destruição. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará, colherá a vida eterna. Amém? Então olha só, está se falando aí de plantar para colher a vida eterna, a salvação da alma, a eternidade com Deus. E claro que Jesus também diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então eu quero colher aqui na terra uma vida abundante, eu quero colher aqui na terra, né? Aliás, eu quero chegar na coroa da vida, na eternidade, como está dizendo aí, vida eterna. Eu tenho que plantar no Espírito. O que significa isso, pastor? Plantar na carne é plantar na nossa vontade. Na carne é quando você planta no ódio, na mágoa, na irritação, quando você planta lá no pecado, na mentira, sabe, na vaidade, no orgulho, quando você quer fazer a tua vontade acima da vontade de Deus. Isso é plantar na carne. Se eu plantar na carne, diz aí, olha aqui para o pastor, preste bem atenção. Quando planta na carne, está dizendo aí, colhe corrupção. Corrupção não é no sentido que a gente vê aí os políticos, claro que também tem a ver, mas é no sentido de destruição, apodrecimento, ou seja, o nosso corpo vai terminar. Mas se nós agradarmos a Deus, Ele nos promete uma vida eterna com Ele. Diga glória a Deus. Então você não será destruído, entre outras palavras. Isso vai levar você à vida eterna. Amém, irmãos? Agora viver na carne, pastor, eu não tenho vontade de ir na igreja, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de fazer tudo certo, eu não tenho vontade. Meu irmão, se você seguir a vontade da carne, você vai colher destruição. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então andar no Espírito é matar a carne. Você vai ter vontade de ficar magoado, de querer vingança contra alguém. Você vai ter vontade de fazer alguma coisa errada, de não orar, de não vir à igreja, de não buscar, quando eu digo igreja, é comunhão com o Espírito Santo, meditar na palavra. Então a carne não vai desejar. Inclusive aqui nos versículos anteriores você vai encontrar dizendo que a carne luta contra o Espírito. É uma guerra de um contra o outro. A vontade da carne é não orar, é não fazer o bem. Muitas vezes é torcer os pescoços, né? A vontade da carne é fazer algo contra alguém que te feriu. Só que a vontade do Espírito, a vontade de Deus é perdoar,
é amar mesmo assim, é colocar nas mãos de Deus e não guardar no coração rancor, mágoa e assim por diante. Amém, irmãos? Então é decisão. Eu quero colher aqui na terra vida abundante, eu quero colher uma vida eterna com Deus, então eu preciso tomar a decisão de andar no Espírito, plantar atitudes no Espírito, plantar o amor, plantar perdão, plantar o bem e não o mal, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora, claro que até agora é bonito fazer esse discurso, né? Sim ou não, irmãos? Falar sobre plantar e colher, falar sobre vencer a carne e plantar no Espírito é fácil. Só que é uma guerra e é algo que você não pode cansar. Lembra que está falando sobre chegar à eternidade. E para chegar na eternidade, você tem que permanecer plantando no Espírito até você partir desse mundo ou até Jesus voltar. Então aí entra você não desanimar, que é o que está dizendo aí, na continuação, versículo 9, diz aí: e não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido, cansado, desmaiado, se você não desanimar. Então está dizendo aí, você vai plantar o bem, por isso está dizendo aí, não nos cansemos de fazer o bem. Então muitas vezes a carne vai ter vontade de retribuir o mal com o mal, e você não vai fazer isso, você vai fazer o bem. Você vai agradar a Deus, vai liberar perdão, vai procurar fazer aquilo que é correto. E aí está dizendo, não canse, porque, meu irmão, vai vir cansaço. Muitas vezes você vai fazer o bem e aquela pessoa vai te retribuir com o mal. E aí você vai pensar, não está adiantando. Eu fiz bem para o fulano me fez mal. Eu cansei, larguei essa família, larguei fulano de mão, não quero saber mais, estou cansado do caminho. Eu estou procurando fazer as coisas certas, ir na igreja, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, mas vem problema, vem dificuldade. Eu estou cansado dessas lutas, dessa dificuldade. Se você cansar e entregar os pontos, está dizendo aqui, não é o pastor, é a palavra de Deus, se você cansar, você não vai colher. Se você desanimar, não adianta você plantar um ano e chegar lá no final e jogar a toalha. Você plantar o bem durante um ano, chega no final, você, não adiantou, vou sair plantando o mal. Você jogou todo aquele ano fora. É o que está dizendo aqui, versículo 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, no tempo de Deus, nós colheremos. Nós vamos colher se não houvermos desfalecido. Então, meu irmão, é uma luta. Quantos anos você pensa, que vai viver ainda? Vamos pensar sem Jesus voltar, e sem controle, porque na verdade ninguém tem controle. Assim como a gente está aqui agora, amanhã a gente pode não estar. Sim ou não? Qualquer um de nós. Como diz aí o ditado, para morrer basta estar vivo. Agora está dizendo aí que você tem que plantar até a coroa da vida, para não desfalecer, para colher na eternidade o que você está plantando agora. Aqui na terra Deus vai te honrar, mas também a nível eterno. Então pense, quantos anos você tem pela frente para plantar o bem, para se manter no caminho de Deus. Às vezes tem pessoas que ela não pensa nisso, ela não planeja, ela não analisa a sua vida. Ela, eu vou indo enquanto der, vamos lá, vamos ver onde eu vou parar. Como assim? Você tem que parar, projetar que você vai parar na glória eterna, em nome de Jesus, amém, irmãos? E para chegar lá eu não posso cansar, eu tenho que confiar em Deus, porque quando uma pessoa cansa é porque ela está esperando dos outros o retorno.
Ela está esperando muitas vezes de alguém o retorno, e não confiando que o retorno vai vir de Deus, porque está dizendo aí, se você não cansar de fazer o bem, ao seu tempo você vai colher. Lembra do início? O que o homem planta, o homem colhe. Então você vai colher, mas você não pode desanimar. E aí, se você olhar para os lados, olhar para o retorno dos homens, você vai acabar desanimando e cansando. E até, irmãos, eu trago aqui 2 exemplos de pessoas que passaram no meu ministério, e eu uso exemplos verídicos, né? Fazem muitos anos que eu pastorei uma igreja, um outro ministério. Eu já contei aqui um deles, se eu não me engano, de uma pessoa que veio a falecer fazem em torno de 7 meses atrás. Essa pessoa chegou a estar dentro da igreja, ouvindo a palavra, até inclusive já pregou a palavra, passou por outras igrejas conhecendo a Bíblia, muitas vezes exigia, né, uma perfeição que só Jesus pode ter, né? E aí queria exigir perfeição e coisa arada. E aí chegou um belo dia que virou para sua esposa, que também era cristã, inclusive na época eu mesmo coloquei ela de obreira na época, e eu lembro disso. E aí o que aconteceu? Virou para ela e disse: eu cansei, vou começar agora. Eu estou falando aqui nas minhas palavras, né? Eu vou começar agora a beber e ir nas festas do mundo. Resumindo a história para você, destruiu o casamento, acabou perdendo o casamento, se afundou lá num caminho torto, né, de vícios. Resumindo a história, a esposa inclusive me mandou a foto, a última foto dele, e ela veio falar comigo, porque eu conhecia, e isso já faz 7 meses, faz aí uns 3, 4 semanas, então já vai para 8 meses, 8 meses, né, que ele veio a falecer. E ela mandou a última foto dele vivo e a foto dele morto, jogado numa praia aí, como é que se diz, num banhado, assim, uma coisa, onde você olhava assim uma prainha, e ele com o corpo ali, né, claro, o corpo estirado, morto, sem vida. Aí na conversa ela ainda me diz: pastor, se envolveu com quem não tinha que se envolver, acabaram assassinando ele, perfuraram o corpo dele, torturaram ele. Eu não estou falando aqui por medo, viu, irmãos? Eu estou falando aqui que era uma pessoa que não era para ter colhido isso. A vida dela era para ter sido diferente. Você está compreendendo, sim ou não? Só que o que eu entendo, por que ele chega para a esposa e diz: cansei de ir em igreja? Primeiro, que queria exigir uma perfeição, queria que tudo fosse perfeito, e não é. Os homens são falhos, eu não sou perfeito, ninguém aqui é perfeito. Agora a gente busca Jesus para agradar a Ele, para fazer a vontade dEle, amém, irmãos? Resumindo a história, ele, entre outras palavras, combina direitinho aqui: cansou de fazer o bem, cansou de buscar a Deus e querer fazer a vontade de Deus. O final trágico, triste, mas aconteceu, e eu conto isso algo real. Então, uma pessoa que cansou de fazer o bem, pense nisso, meu irmão. Não canse de fazer o bem. O futuro dele era para ter sido diferente, mas hoje a gente conta algo trágico, horrível, né? Algo muito ruim que aconteceu. Mas por quê? Porque plantou a destruição do casamento, a destruição da sua vida, indo para um caminho torto. Você está compreendendo, sim ou não? E outro caso que aconteceu também recentemente, também outra pessoa, o pastor é abençoado, que eu não sei, tem uns auxiliares do pastor que muitos, né, já tive desentendimento, que eles acham que eu estou pregando a palavra para eles, muitas vezes. Você sabia disso? Já teve vários casos de pessoas que me auxiliaram, e eu estou aqui pregando a palavra, que eu nem gosto de atender antes do culto, para não
falar exemplo que a pessoa dá, porque às vezes o exemplo já está montado e aí ela vai achar que eu estou falando dela. Quem está compreendendo, pastor? Aí o Espírito Santo falando com as pessoas e as pessoas não aceitam. E um caso desse também foi isso. O camarada pegou, saiu, ficou pipocando aí de igreja em igreja, né? Não, porque o senhor pregou falando para mim, não sei o que, estava pregando a palavra, irmão. Lendo a Bíblia, pregando a palavra. Não, porque o senhor falou para mim. Saiu revoltado da igreja na época. Resumindo a história, destruição também no casamento, destruição na vida. Saiu também. Tudo isso, meu irmão, por causa que se cansou de fazer o bem. Hoje a notícia que eu tive, né, hoje, que eu digo atualmente, é familiares pedindo oração, familiar pedindo oração, porque anda vivendo nos bares da vida aí, com a família destruída, vivendo viciado. Aí você vê uma pessoa que um dia esteve dentro da igreja, pregou a palavra, o que aconteceu? Cansou de fazer o bem. Não canse, porque a tua colheita não é dos homens. Pastor, mas me decepcionaram. Puxa, eu estou procurando fazer as coisas certas e me decepcionaram. Irmão, espere a colheita de Deus. É dele que vem a tua resposta. Se o outro fez algo errado, continue fazendo bem, porque Deus está vendo a tua plantação e você vai colher. Então eu uso esses dois exemplos, que são pessoas que estiveram dentro da religião, né? Que eu chamo até de religião, porque não se converteram verdadeiramente, né, de todo o coração, e aí tiveram oportunidade, mas cansaram. Não, cansei de fazer o bem, agora eu vou para a bebida, destruição, morte. Outro foi, não, eu cansei, destruição. Meu irmão, não canse do caminho de Deus, do caminho correto, do caminho da santidade. Não canse, porque se você perseverar, não é o pastor Leonardo que está dizendo, é a Bíblia. Deus está dizendo, você vai colher no seu tempo. Amém, irmãos? Então eu uso esses dois exemplos verídicos, porque tem tudo a ver com a palavra. Planta na carne, colhe destruição. Planta no Espírito, colhe vida eterna. E não canse de plantar no Espírito. Não canse de fazer o bem. Se você não cansar e ficar firme, vai vir grandes bênçãos para a tua vida. Grandes coisas Deus fará e vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Diz aí mais no versículo 10, para a gente encerrar essa parte aqui. Diz aí: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou os da família da fé. Então diz aí, irmãos, que enquanto temos tempo, lembra? Não canse de fazer o bem, que no tempo certo você vai colher. Vale a pena, Deus vai te honrar, você vai colher. E aí ele vira e diz, então, não pare de fazer o bem. Enquanto você tem tempo, faça o bem. Nós até falamos na live de sexta-feira, né, irmãos? Que lá fala que a nossa, lá em Tiago, né? Fala que a nossa vida é como um vapor que sobe e logo desaparece. E que a gente tem que buscar fazer a vontade de Deus, que não é a gente que manda na nossa vida. Você sabe, nós sabemos disso, né? Você sabe disso. Hoje nós estamos aqui, podemos projetar coisas para o futuro e amanhã não está mais. Quantas pessoas você já viu aí que de uma hora para outra partiu desse mundo, deixou planos, deixou tudo para trás? Sim ou não? Então traz isso porque eu estou falando. Hoje você tem tempo. E está dizendo aí, então, se você sabe que fazendo o bem você vai colher o bem, você tem tempo. Então, enquanto temos tempo, faça o bem. Enquanto você está vivo, respirando, é hoje, faça o bem. Amanhã, pastor, não sei o dia de amanhã. Amanhã faça o bem se você estiver aqui ainda. E continue plantando o bem enquanto há tempo. A gente pode levar para a nossa vida aqui na terra. Enquanto a gente tem tempo, vamos fazer o bem para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, interceder por eles, orar, ajudar, mostrar a direção certa, né? Leva para o lado natural e se leva também para a eternidade. Porque tudo que a gente faz aqui, a Bíblia diz que a gente vai ter uma recompensa, um galardão.
daquilo que nós estamos fazendo aqui. Vai chegar no céu e nós vamos ter o retorno, a recompensa. Então está dizendo aí, enquanto temos tempo, façamos o bem. Vamos plantar o melhor de Deus, enquanto Deus tem nos dado tempo aqui na terra. Você tem tempo para lutar pela tua família, para orar, para cercar eles de oração, para fazer bem a eles, iluminá-los, né, através das tuas orações, da palavra, do teu testemunho. É agora o tempo de fazer o bem. Então vamos tratar de fazer o bem e não perder tempo com coisas que só nos fazem mal. Ah, pastor, mas com coisinha lá, com mágoazinha, ressentimento, tira isso da tua vida, libera perdão e faça o bem, porque Deus vai te honrar em nome de Jesus, amém? Antes da gente orar, vamos dar um pulinho lá em Tiago agora. Tiago, vamos lá no capítulo 5, a partir do versículo 7. Estamos falando de plantar. Toma cuidado para não sair da direção de Deus. Plantar na carne traz maldição, traz destruição, né? Vamos plantar. Mas pastor, e se eu falhar em algum momento? Falhou? Pede perdão a Deus e busca a ajuda dele, amém, irmãos? Uma coisa é eu falhar em algum momento, pequei em algum momento, eu errei naquele momento, mas eu sei o erro, eu vou falar com Deus, pedir ajuda, né, para mim não tornar a errar, buscar o perdão. Isso é a atitude de não plantar na carne também, amém, irmãos? Porque quem planta na carne vai dizer, eu fiz mesmo e faço a hora que eu quero e não estou nem aí. Olha aí a carne dominando. Agora, eu não queria ter brigado, eu não queria ter feito tal coisa, até me senti mal. Senhor, me perdoa aqui, Senhor, me ajuda a consertar, a apaziguar aqui essa situação. Você orou, buscou, isso é andar no Espírito, amém, irmãos? Não é ausência de erros. Não tem nenhum aqui que possa dizer que nunca errou, nunca vai errar. A diferença é, eu vou agir mesmo quando eu errar, eu não vou agir na carne, eu vou agir no Espírito. Agir na carne é dizer, eu errei mesmo, estou nem aí, né? Agir no Espírito é, puxa, eu errei, eu vou buscar a ajuda de Deus para não errar mais. Eu vou ser humilde para reconhecer o meu erro, pedir perdão a quem eu errei e pedir perdão a Deus para me consertar. Isso é andar no Espírito, amém, irmãos? Agora olha o que diz aí, versículo 7. 5:7 de Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Versículo 8. Sede vós também pacientes. Então olha só, está nos comparando a um agricultor. Lembra que a gente iniciou falando de Deus não se zomba, o que o homem plantar vai colher. E agora está dizendo, olha, mantenha a paciência, continua plantando, lembra? Não enfraqueça. No início lá a gente falou, não desanima, senão você não vai colher. Se você desanimar, enfraquecer, desfalecer, não vai colher. Então plante e fique firme com paciência. E está comparando aqui um agricultor realmente natural. Está dizendo, faça igual ao agricultor. Ele planta e ele espera até a colheita. Não é uma coisa que ele planta hoje, amanhã ele já está colhendo. Porque às vezes tem pessoas que têm isso na cabeça, né? Eu fui na igreja, ou eu fiz o bem, eu perdoei uma pessoa na minha vida, agora já vai chover bênção. Mal começou a fazer o bem, já quer o retorno. Ela mal começou a buscar a Deus, já quer tudo acontecendo na vida dela, a colheita gigante. Não, vai plantando e tenha paciência
que o que você está plantando com Deus vai colher em nome de Jesus, amém? Então, como agricultor, tem paciência, busque essa paciência com Deus. Paciência é a pessoa que ela suporta adversidades sem murmurar, sem reclamar, né? Não é aquela pessoa que, eu perdoei, mas fulano me fez mal de novo, eu não vou mais perdoar, sai reclamando, murmurando, porque eu tenho que perdoar, porque não sei o que, discutindo, brigando, tá lá. Não, ela tá sem paciência. Seja paciente, libera perdão, entrega na mão de Deus, ora por aquela pessoa e não guarda no teu coração. Isso é paciente plantando. Amém, irmãos? Então pense nisso. Pastor, eu estou perdendo a paciência. Pastor, eu estou enfraquecendo, desanimando. Que eu tenho? Como é que eu vou fazer, pastor, para mim colher com Deus? O que eu tenho que fazer para mim conseguir colher? Olha o que diz aí no versículo 8: sede vós também pacientes, e aí faça o que? Fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próximo. Então, mais uma vez se fala de eternidade. Paciência não é um mês, não é um ano, é até a vinda do Senhor. Então, como que eu vou conseguir ter força e paciência até a vinda do Senhor, até a morte? Como é que eu vou conseguir fazer o bem até o fim? Você sabe, né, irmãos? Trazendo para o lado natural, tem muitas pessoas aí que seguem o caminho do mal porque ela perdeu a paciência. Como assim, pastor? Quantos aí não tem paciência de trabalhar, estudar, lutar pelos seus sonhos de maneira correta, e aí oferecem para ele uma proposta lá de fazer alguma coisa errada, uma falcatrua, ou até mesmo um roubo, uma coisa que é rápida, e aí ele perde a paciência e segue o caminho torto. E quando você vai perguntar muitas vezes para um familiar, ele vai dizer: não, era uma boa pessoa, era, mas não teve paciência para seguir o caminho correto. Quem está compreendendo, pastor? Perdeu a paciência, saiu para o caminho torto. E está dizendo aqui: não perca essa paciência. Como que eu não vou perder? Como que eu vou me manter paciente e forte espiritualmente? Diz aí bem claro: se preocupe com o teu coração. Fortaleça o teu coração, meu irmão. Assim como o teu estômago precisa de alimento, tua alma também precisa. Sabe que a barriga ronca? Sabe que a barriguinha ronca? A alma mostra a fraqueza, a impaciência. E isso está mostrando que a tua alma precisa ser fortalecida, também precisa de alimento. Uma alma que está fraca, ela vai perder a fé, ela vai desanimar, ela vai enfraquecer, ela vai perder a paciência, ela vai começar a duvidar, achando que não vale a pena fazer tudo certo, agradar a Deus, fazer o que é bom, fazer bem às pessoas. Ela vai começar a achar que isso não é bom, que não vale a pena, que é perda de tempo. O termômetro do coração está indicando a fraqueza. Então, irmãos, às vezes, eu até usei esse exemplo à tarde lá na ilha, falei para as pessoas: às vezes é melhor você andar a 10 por hora, mas andar até o fim, do que você querer andar 100 por hora, apenas um mês, apenas um ano. Quantos aí são fogo de palha? Chegam dentro da igreja, começam a se jogar, faz tudo, não dura um mês, quando vem já está voltando para o mundo. Já perdeu a paciência de esperar em Deus, de confiar que de Deus vai vir o seu retorno. E aí já perde a paciência, como se diz, é o fogo de palha. Pega fogo, já logo para, já logo desiste, já logo desanima. Não é uma pessoa que permanece firme até a vinda do Senhor. Deus nos chamou a permanecer firmes, fazendo o bem, plantando, que dele vai vir a colheita. Até quando? 1 ano, 2 anos, 5 anos? Não, até a vinda do Senhor, até a eternidade. Diga glória a Deus. Não é fácil, por isso está dizendo aí: fortaleça o coração. Como a gente sempre explica,
Uma pessoa fortalece o coração quando ela ora, quando ela busca o Espírito Santo, quando ela medita na palavra. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quanto mais você se alimenta da palavra, mais você ora, mais você fortalece o teu coração. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Cuidado também com aquilo que você coloca dentro do teu coração, porque tem muita gente que está colocando coisas negativas, conversas que só produzem coisas ruins, fica lá absorvendo só pensamento ruim, palavras ruins, enchendo o seu coração de coisa ruim, né? De dúvida, de incerteza, de um monte de coisa que não presta. Aí ela: eu não sei, eu não consigo ficar forte, porque está enchendo o coração daquilo que não é bom. Você tem que dirigir a tua vida e dominar o que tem no teu coração. Você vai determinar o que você vai pensar. Você não vai pensar de acordo com o que vem, de acordo com aquilo que os outros falam. Não, você vai ser dirigido por Deus e vai determinar no que você vai pensar, o que você vai fazer com a tua vida. É você que tem que tomar as rédeas da situação e dirigi-la no Espírito, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não é porque me deu vontade, eu vou fazer. Não, para aí, a vontade de Deus? Não, então eu não vou fazer. É eu que tenho que tomar as rédeas e fortalecer o meu coração em nome de Jesus. Amém? Se o teu coração estiver fraco, ele vai então andar na carne, e como a gente viu hoje, quem planta na carne colhe destruição. Então fortaleça o coração para andar no Espírito, e não é por 1 ano, por 2 anos, não é por 5 anos, é até a vinda de Jesus, é até a vinda de Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Fica de pé se você pode.